Olá, está no ar a TV Paim. Aqui você acompanha a rotina do senador Paulo Paim, em Brasília. A Previdência Social foi criada em 1920 e hoje é fonte de renda para milhares de brasileiros. Durante todos esses anos, ela sofreu inúmeras alterações, mas o assunto ainda é discutido entre os parlamentares. O senador Paulo Paim participou de um seminário sobre o futuro da Previdência no Brasil. O evento foi promovido pelo Ministério da Previdência e junto com o IPEA. Veja a reportagem. Na mesa, representantes do governo, professores, economistas e jornalistas. O debate sobre o futuro da Previdência no Brasil foi marcado pela troca de ideias. Ao falar sobre o assunto, o senador Paulo Paim ficou emocionado. Para ele, é preciso que o país tenha uma previdência universal. Toda uma visão que eu tenho, que nós aqui no Brasil somos os que mais contribuímos para a Previdência, praticamente o dobro que outros países chamados de primeiro mundo, como França, como Itália, como Alemanha. Ainda demonstrei que aqui na Argentina, no Uruguai não é diferente, somos o que menos recebemos, tanto que outros países têm algum tipo de paridade, ou com o salário mínimo ou com a categoria na origem, e no Brasil nós não temos nada. Devido a isso, a decomposição do salário dos aposentados é enorme. Cidadão que pagou no longo da sua vida sobre 5 salários, 6 salários, ele está ganhando 2, está ganhando 1. Por isso que eu apresentei o PL 58, que vai garantir que em 5 parcelas o aposentado voltaria a receber o número de salários mínimos que recebia na época em que se aposentou. E também apresentei um outro projeto que garante que o salário mínimo, o percentual concedido ao salário mínimo, inflação mais PIB, se estende também para os aposentados e pensionistas que ganham não só o salário mínimo, mas aqueles que ganham mais que o salário mínimo. Estamos falando do universo que ganha no máximo 5 salários mínimos, porque essa história de 10 não existe, ninguém mais nesse país ganha, infelizmente, do regime geral da Previdência, mais do que 5, 6 salários mínimos. O fator previdenciário, eu fiz todo um trabalho aqui no Senado, já aprovei o fim do fator aqui, está na Câmara dos Deputados. Agora estamos negociando com o ministro Garibaldi para construir uma alternativa ao fator previdenciário. E aí eu apresentei a PEC número 10, que faz uma regra de transição, semelhante ao que foi para o servidor público. A regra de transição para o servidor, quando ele começa a trabalhar com 18 anos, com 35, foi a 53 anos. O trabalhador da área privada começa a trabalhar com 16. Se ele começa a 16, do regime geral, com mais 35 dá 51. Então essa seria a idade mínima, e cada 3 anos aumentaria 1 ano na regra de transição, e claro, aqueles que entrassem no sistema após a aprovação dessa PEC, que é uma emenda constitucional, aí seria 55, 60 e seria aplicado daqui a 30 anos. A Comissão de Direitos Humanos do Senado promoveu uma audiência pública para debater sobre o assunto. O plenário estava lotado. Senadores, ministros, representantes de ONGs e sociedade civil discutiram sobre os direitos humanos no Brasil. O senador Paulo Paim foi o presidente da mesa e anunciou que a população vai poder participar das reuniões e apresentar propostas para que as ideias sejam transformadas em projetos de lei. Pretendemos fazer que a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado seja um espaço privilegiado para ouvir a sociedade. Não só a Comissão de Direitos Humanos, mas Direitos Humanos e Legislação Participativa. Aqui a sociedade poderá, ouvindo aqui pessoalmente, desde que tenha o aval de uma entidade, começar a apresentar ideias para que se transformem em projetos de leis automaticamente aqui nessa casa, mediante a assinatura dessa entidade de caráter nacional. Uma vez acatado o encaminhamento, eu indico o relator dará seu parecer, aprovado, ele começa a tramitar em toda a casa. Nós vamos trabalhar, inclusive, para que esse encaminhamento possa ser feito pela própria internet. A ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, também participou e afirmou que a comissão é uma parceira essencial. Aqui nós tivemos uma reunião de trabalho, um diálogo, porque a Comissão de Direitos Humanos do Senado, ela vai ser uma parceira prioritária para que direitos humanos tire, sabe, aquela marca. Eu não quero mais ouvir em nenhum lugar do Brasil que direitos humanos é coisa de bandido. Porque quando a gente trabalha dentro de uma penitenciária, a gente não trabalha com a figura do bandido, entre aspas aqui. A gente trabalha com o ser humano que está lá, para resgatá-lo. Quando a gente trabalha dentro de um lugar que tem crianças, adolescentes, um lugar com adolescentes em conflito com a lei, a gente não olha esse adolescente como quem fez um ato infracional. Nós olhamos que resgate a gente pode fazer. Mas, além de tudo, todos os temas que marcam a vida do senador Paim e a Comissão de Direitos Humanos são temas da Secretaria de Direitos Humanos. E a TV Paim
fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, crítica, dúvida, é só acessar o site www.senadorpaim.com.br. A gente volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!